O Brasil está festejando 200 anos de sua independência. Em 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, houve o chamado Grito do Ipiranga. Foi quando Dom Pedro I levantou sua espada e pronunciou a famosa frase: Independência ou morte. O ato marcou a independência do Brasil, colocando fim ao domínio português e permitindo a conquista da autonomia política do país. O professor José Ailton de Matos, coordenador de extensão do Centro Universitário de Caratinga, destacou alguns dos principais capítulos dessa história. Dom Pedro I retornava de uma viagem que ele fazia, certamente ele fazia uma viagem técnica, e recebeu a informação de Dona Leopoldina que Portugal queria, de certa maneira, cortar a possibilidade do Brasil se tornar independente, mesmo com aquele rapaz fogoso, muito interessado nas coisas nacionais, e ele certamente deve ter desferido um palavrão e logo em seguida disse que nós estávamos libertados, livres do jugo português. Daquele 1822 até a data de hoje, quando nós estamos em 2022, a nossa história ficou repleta de fatos. Nós tivemos a libertação dos escravos por uma descendente daquele mesmo Dom Pedro I, naquela época, em 1889, e daí então nós ganhamos uma república e agora nós estamos discutindo os valores que vão nos levar a um país mais independente ainda do que é, um país de grande valorização da sua cultura, e assim legar para os nossos pósteres uma nação nova, uma nação que possa raiar, como diz o hino da bandeira, salve lindo pendão da esperança. Então, a esperança que não morra, essa esperança que não deve morrer, mas que deve solidificar a nossa independência. O também professor Sebastião Ricardo, mestre em Geografia e coordenador dos cursos de História e Geografia do UNEC, comentou sobre a marcante data. É muito importante a gente estar comemorando, os 200 anos da nossa independência, uma data que foi muito importante, foi construída a um processo muito longo, muito custoso, que envolveu vários conflitos. Então essa data, essa comemoração de 200 anos, ela faz a gente reviver um pouco o que foi, através de reflexões históricas, releituras históricas, para a gente estar entendendo melhor como foi esse processo. Tem acontecido uma série de comemorações fazendo alusão a esse momento da independência. Em várias regiões do Brasil, várias universidades, várias cidades, inclusive aqui na cidade também teremos um desfile cívico, em comemoração aos 200 anos da independência. O Núcleo de Documentação e Estudos Históricos do UNEC, mantido pela FUNEC, está promovendo uma exposição sobre o bicentenário. Por meio da iniciativa, é possível ver imagens que recontam a história da independência do Brasil e retratam personalidades que atuaram de forma ativa para que o país se tornasse independente. A iniciativa conta com a coordenação do professor, doutor em Geografia e mestre em História, Cláudio Soares, responsável pelo NUDOC. Momento de reflexão, pensar o que significa essa independência para o Brasil ao longo desses 200 anos. Então a independência ela pressupõe uma soberania da nação, uma autonomia do país, e esse processo é um processo histórico que vai se construindo ao longo do tempo histórico. Então, da mesma forma que os modernistas vão comemorar o centenário da independência lá em 1922, instituindo a Semana de Arte Moderna de 1922 para pensar o que era a independência em 100 anos, nós estamos hoje pensando o que é a independência hoje, a partir desses 200 anos de construção de uma autonomia. Para finalizar, o professor, advogado e também mestre em História, Moisés Arimateia, propôs uma reflexão mais aprofundada sobre o campo do trabalho. A minha reflexão ela fica no campo do trabalho. Então eu busco entender a relação dos trabalhadores, a questão salarial, a vida social desses trabalhadores, o desemprego no país.
Então essa construção desses últimos 200 anos, né, da nossa história, desde a independência, que foi ali em 1822, comemorando agora, né, 200 anos, então há muito, né, que se discutir em relação a esse procedimento, a tratativa com os trabalhadores, as conquistas, as derrotas que houve na luta da categoria. Então é preciso que a gente faça, de fato, dessa data comemorativa, um momento para reflexão do modo de vida dos trabalhadores e dessa questão de sua própria organização.